Estamos de volta com Conexão pela TV e Rádio Unicinos. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que a partir de março, a vacina contra o vírus HPV estará disponível para meninas de 11 a 13 anos nas escolas públicas e privadas ou nos postos de saúde de todo o país. E esse é o assunto que a gente trata aqui no estúdio no Conexão de hoje. É isso mesmo. Bom, doutor, agora a gente quer saber se existe algum tipo de contraindicação a essa vacina HPV e qual seria essa contraindicação? Na realidade, assim, a paciente que for alérgica a algum componente da fórmula, tá? E a paciente gestante, tá? Não existem dados mostrando segurança da aplicação da vacina durante a gestação. A princípio, são essas duas contraindicações. E quais são os possíveis tratamentos, doutor, para essa doença? Tá. Uma coisa que eu gosto de explicar bem para as pacientes é o seguinte: a infecção pelo HPV é transitória. Uma coisa é a infecção pelo vírus, outra coisa é a manifestação da doença. Tá? No consultório médico, o que a gente busca, não há um tratamento específico contra o vírus, e sim um tratamento contra as manifestações da doença. Tá? Então, por exemplo, o que a gente falou aqui? As verrugas genitais, tá? Que são aquelas lesões externas, tá? A gente chama de condiloma. Tá? O tratamento, existem dois tipos de tratamento principal para esse tipo de manifestação, que é a cauterização, seja com ácido tricloroacético ou com eletrocautério, ou o uso do medicamento que é o Imiquimod, tá? Que é um creme que a paciente mesmo pode aplicar, que é um tratamento mais estendido, por 12 semanas. Tá? E o tratamento das lesões no colo uterino vai depender da intensidade dessa lesão. Tá? Uma coisa é a gente falar em câncer de colo uterino, que é HPV induzido, mas que é lá na frente. Né? Antes de chegar a um estágio de câncer do colo, a gente consegue fazer o diagnóstico em forma de lesões precursoras, tá? Que é o NIC1, NIC2, NIC3. E aí o tratamento, na maioria das vezes, é a realização de um procedimento cirúrgico chamado conização, tá? Que muitas vezes, com alça de LIP, pode ser feito até com anestesia local no consultório. E é possível confundir, doutor, a doença com os sintomas? O paciente ou ver verrugas, por exemplo, e pensar, pode ser HPV ou pode não ser? É possível confundir? Na realidade, sempre que surgir qualquer tipo de lesão vulvar, é importante passar por uma avaliação com um especialista. Né? Os condilomas relacionados ao HPV, essas verrugas genitais, elas são bem características, né? Mas dependendo da forma que elas assumirem, do tamanho, às vezes pode ser necessário algum exame complementar, às vezes até uma biópsia para diferenciar um câncer de vulva, por exemplo. Eu acho importante, a gente falou antes nas lesões verrucosas, essas verrugas genitais e lesão no colo do útero. Também é importante dizer que o HPV está relacionado a algumas outras doenças, tá? Como também câncer de vagina, câncer anal e retal. Tá? Também aumenta o risco com a presença do HPV. Doutora, eu gostaria de saber o que o senhor vê no seu consultório, por exemplo, né? Quais são as dúvidas mais frequentes que as mulheres têm em relação a esse assunto, ou elas não têm muita informação sobre esse assunto? O que o senhor nota? Na realidade, o que a gente acaba vendo na prática é que a paciente começa a se preocupar a partir do momento que aparece algum problema. Então, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico através dessas verrugas genitais ou de alguma alteração no citopatológico, no exame pré-câncer. Continue. Então, essa preocupação acaba vindo mais tarde, e não, como deveria ser, no formato de precaução, né, de prevenção. Mas é importante dizer, então, que quanto mais cedo também, né, saber que tem HPV, mais fácil também é de fazer, não digo a cura, né, mas pelo menos o controle, exatamente. Assim, é uma coisa que é difícil tu ter um dado concreto da prevalência da infecção por HPV. Porque tudo que a gente faz em consultório, em saúde pública, não é buscando o diagnóstico da presença do vírus, e sim da manifestação da doença. Tá? Então, a gente não tem essa ideia. O que se estima é que mais da metade das mulheres com vida sexual ativa, em algum momento da vida, vão ter infecção pelo HPV. Então, tu vê a importância desse dado. Mais da metade das mulheres. Agora, nem todas vão ter manifestação pelo vírus. E depois do vírus contraído, quer dizer, como é que pode desenvolver realmente um câncer de colo de útero, por exemplo? Assim, eu vou começar falando pelo câncer, tá? Esse é um tipo de doença que mais machuca o ginecologista. Porque, assim, é um câncer totalmente prevenível.
O câncer do colo do útero vai acontecer 8, 10 anos depois pela infecção pelo HPV. Então, a mulher ela tem que todo ano fazer, por exemplo, o Papa Nicolau, o exame. O que mais que a mulher então, pode fazer? O que se tinha tradicionalmente, tá? O exame de rotina, o citopatológico, tá? Se fala em anual, o Ministério da Saúde prega que depois de 2 normais, poderia até ter um intervalo de 2 a 3 anos, tá? Mas vamos assumir assim, fazer o citopatológico anual, tá? E agora, a vacina, isso é importante a gente frisar, ela não vai acabar com isso. Tá? É mais uma arma no arsenal que a gente tem para lutar contra o HPV e contra as lesões HPV induzidas. Ela seria a melhor forma de prevenção, doutor? Ela é a mais efetiva, tá? Só que aquilo que a gente falou, assim, ó, não cobre todos os tipos de vírus, tá? E mesmo que a mulher tenha feito a vacina, talvez já tenha tido contato com HPV, o que é importante frisar é o seguinte, a vacina não vai liberar as mulheres de fazer o exame anual com ginecologista. Também de continuar usando a prevenção, né? Não se expondo aí com vários parceiros, ou enfim, usando aí os preservativos. O uso do preservativo. Exatamente. Bom, doutora, até 2016, o objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 80% do total de 5.200.000 meninas de 9 a 13 anos aqui do país. O que significa isso, então, a gente pensar até a longo prazo? O que acontece, tá? 80%, o Ministério da Saúde chegou nesse número pelo seguinte. Bom, e aí, as outras 20 vão estar desprotegidas? Não. 80%, essas 80% das pacientes vão estar protegidas e, ao mesmo tempo, tu acaba diminuindo a contaminação. É sexualmente transmissível. Se tu tem 80% das pacientes imunizadas, mesmo essas 20% que eventualmente não forem beneficiadas, vão acabar também tendo vantagem por isso, porque vai diminuir a transmissão na população. E a gente falou anteriormente também, né, que a vacina ela é em 3 doses, então, né, a primeira dose, depois 6 meses depois a segunda e 5 anos depois a terceira. A senhora não acha que depois de 5 anos as meninas vão talvez esquecer de fazer essa vacina? Aí isso vai ter que entrar na nossa prática médica, né? A gente vai ter que conscientizar essas pacientes. Muitas campanhas, então? Exatamente. O governo também vai ter que fazer campanha para que não se esqueça dessa última dose, que é fundamental. E, doutor, também quem está fora desse grupo, né, de 9 a 13 anos aí, que o governo pretende vacinar até 2016 e gostaria de fazer essa vacina? Aonde procurar? É só, enfim, só tem que pagar por ela, não existe uma outra maneira de conseguir isso sem custos, né? Afinal de contas, é uma vacina bastante cara, não é isso? Isso. Que bom que tu tocasse nesse assunto. É importante a gente falar sobre isso também, tá? É uma vacina de alto custo, em torno de R$1.000, tá? Mas que, como a gente falou, se bem indicada e realizada cedo, tá? Acaba trazendo vantagens que vão compensar esse gasto inicial, tá? O que é importante? Está se estudando e se verificando o benefício da vacina nas pacientes que já têm HPV, tá? Ou que já têm alguma lesão induzida pelo HPV. Só que essas pacientes ainda não estão nesse grupo inicial que o governo vai beneficiar. Tá? E essas devem, ou mesmo aquelas pacientes que vão iniciar a vida sexual mais tarde, mas que já passaram dos 13 anos, essas, se tiverem condições, tem indicação também de fazer a vacina, que está disponível nas clínicas de imunização privada, tá? E que tem um custo aproximado de R$1.000. Né? Varia um pouco da bivalente para tetravalente. Bom, a gente comentou também que essa campanha começa a partir do dia 10 de março. O que o senhor espera ver, então, por aí, que as pessoas se mobilizem mesmo, que as mães levem as filhas? O que o senhor espera ver em relação a isso? Eu espero que as mães e também as adolescentes abracem essa causa, abracem essa campanha do governo, que se a gente for pensar em saúde pública, é muito importante. Tá ok, certo, então acaba prevenindo aí para a saúde da mulher. Para o resto da vida, a gente sabe que o câncer de colo de útero é a 4ª causa, né, doutor, de morte entre as mulheres no Brasil. Atrás aí apenas do AVC, o infarto, câncer de mama e acomete aí 127 mil pessoas por ano no país. Então também não dá para brincar com isso. A gente tem um site para mais informações, não é isso, Rodrigo? Isso, é o saude.gov.br. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. Valeu. No próximo bloco tem as dicas da agenda cultural. Tem também previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Os detalhes logo mais, nós já voltamos.